Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniela, sou coordenadora de marketing da Wision. Nós vamos iniciar agora o nosso webinar, tudo bem? Você pode começar. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesse webinar, promovido aqui pela Wision. Eu sou Rosane, sou gerente da parte administrativa de vendas de matérias-primas e vou estar com vocês aqui para começar esse trabalho. E desde já agradeço muito a participação de todos, tá? Eu estou na empresa já há quase 16 anos, né? Sou zootecnista e queria mostrar um pouquinho do que é a Neovia, né? A trajetória dessa empresa, desse gigante de nutrição animal. Vou mostrar para vocês. Dani, assim que você vê a tela, você pode me confirmar? Já está aparecendo, Rô, pode continuar. Perfeito. Então, rapidinho, um background de onde a gente veio, né? É uma empresa que já soma aí mais de 70 anos de mercado, desde a época onde éramos a Socil Biomark, que vocês conhecem bem, passando por uma mudança, várias fusões, integrações no mercado, trazendo tecnologia, trazendo todo o know-how de multinacionais, chegando hoje com junto com a ADM, o grupo, na parte de nutrição, a Neovia, né? E desde 2016 nós nos tornamos Neovia, passando por todos esses outros gigantes aí de nutrição animal. E dentro de Premix, a gente teve também uma mudança, uma criação de uma master brand para chegarmos até hoje na marca internacional de Premix, que é o Wision. Então, a Wision hoje é a marca internacional de premix e serviços da ADM, trazendo nutrição, tecnologia e informação para vocês, nossos clientes e parceiros. Nós somos um parceiro e a gente busca fortalecer a competitividade, tanto dos nossos clientes, com abordagem local e holística, com gestão de produção para cada situação, cada demanda, criando valor. A gente não quer só levar um produto, mas criar valor, trazer rentabilidade, qualidade, produtividade a você que é nosso cliente, nosso parceiro. Isso com a variedade de espécies, né, trabalhando com muitos animais, cada um com as suas demandas, as suas necessidades. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né, da amplitude da Wision, nós somos um player global, né, presente em 19 países, nós exportamos para mais de 60 países, temos aí mais de 1.200 clientes chaves, estamos presentes com 33 plantas de fábricas no mundo, faturando mais de 40 milhões de toneladas por ano, né, são produzidas a partir da tecnologia Vision dos nossos produtos. Isso envolvendo uma equipe de especialistas enorme, com centro, inclusive, de pesquisa e desenvolvimento mundialmente espalhado. Essa cadeia de valor de Premix que a gente trabalha, desde trazendo tecnologias, os mix de produtos, os ingredientes e serviços, envolvendo tanto integradores como produtores independentes, fábricas de ração, como é o caso do pet food, né, as granjas especializadas, até chegar, passando pelos frigoríficos e os consumidores finais, que justamente aqui no pet, né, retratado pelo cão, o gato, né, e assim alcançando os tutores desses animais que vão consumir, né, em toda essa cadeia, o produto Vision na forma de ração. Isso para nós é uma responsabilidade, né, nós consideramos isso e nos preocupamos em chegar nesse consumidor final com qualidade, tanto de serviço como de produto. Vou apresentar rapidamente vocês a Érica, para poder a gente iniciar, né, a apresentação técnica desse webinar, trazendo para vocês informação. A Érica é zootecnista e aceitou o nosso convite gentilmente para trazer para nós informação sobre pet, sobre alimentação de pet. Ela tem uma vasta experiência já em outras premixeiras, é consultora já há algum tempo. E, Érica, por gentileza, se apresente melhor. Você, com certeza, tem muita bagagem para falar para a gente. Te agradeço e está com você a palavra.
Obrigada, Rô. Dani, vocês veem minha tela? Meu som, tudo certo? Tudo certo, Érica, pode continuar. Bom, gente, bom dia, então. Meu nome é Érica, eu sou zootecnista, né? Tenho doutorado em nutrição animal e hoje eu sou consultora da Vision, né? A gente veio agregar mais um serviço para vocês, os clientes, né? Na parte de formulação de produto, tanto na parte de formulação de ração, como na parte de formulação de premix mesmo, né? Com o intuito de ajudar, de trazer insights para vocês aí no desenvolvimento de produtos da empresa de vocês. E hoje eu vou falar sobre os principais ingredientes utilizados na formulação de alimentos para cães e gatos. É claro que esse é um assunto bem extenso, né? A gente tem 1 hora aqui só hoje, então eu vou dar uma pincelada e vou começar, então. Ô, Dani, quando estiverem em dúvida, como é que funciona? Eles mandam pelo chat, é isso? Isso, se os participantes tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever no chat. Nós temos acesso aqui às perguntas, à verificação de perguntas, e aí no final da sua apresentação, Érica, eu leio as principais perguntas que nós tivemos, ou eu ou a Rosane faremos essas perguntas e você vai esclarecendo no final da tua apresentação, tudo bem? Tudo bem, ok. Bom, então, se tiverem dúvida, escreva no chat que a gente conversa no final da apresentação, ok? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de dados de mercado, né? Então, a gente tem aí desde 2016 essa reportagem, 2015, na verdade, essa reportagem da Veja, onde eles trouxeram a informação, né, que naquele ano o número de cães tinha ultrapassado o número de crianças no Brasil, né? E como que está esse panorama hoje no Brasil? Hoje a gente tem cerca de 35 milhões de crianças, segundo o IBGE, e segundo os dados da Abimped, 56 milhões de cães e aproximadamente 25 milhões de gatos, né? Então hoje, na hora que a gente olha, o número de cães e gatos já é quase o dobro do número de crianças, né? E a população de gatos, ela vem crescendo aí, né, mais do que a população de cães, é uma tendência de mercado mesmo. Então, a população de gatos, ela tem crescido aí de 2019 a 2020, ela cresceu 3,6%, e a população de cães cresceu 1,5%, né? Então, reparem que a população de gatos cresceu quase o dobro, mais que o dobro, né, do que a população de cães. Dados recentes da Abimped, né, eles divulgaram, acho que há 3 semanas atrás. Então, os dados de faturamento, de volume de 2020, né? Então, em 2020, o mercado pet faturou 27 bilhões de reais. E a gente sabe que esse mercado pet ele é dividido em 3 segmentos, né? Um de pet food, um de pet care e o outro de pet vet. Então, o segmento de pet food equivale a 75% do mercado de pet, né? E equivale a cerca de 20 bilhões de faturamento. O mercado de pet care equivale a 8% da fatia e equivale a 2,16 bilhões de reais. E o mercado de pet vet, 17% e 4,6 bilhões de reais. E a gente teve um crescimento aí de 2019 para 2020 em relação a faturamento de 24%. Esse crescimento aqui, né, não é só com relação a volume, é com relação também à questão do aumento de matéria-prima, né, que teve. Então, as empresas tiveram que repassar esse custo ao consumidor, né? Então, esse crescimento envolve essa questão de repasse ao consumidor, né? Não foi só um crescimento orgânico do setor, foi a questão de aumento de preços mesmo de matéria-prima e esse repasse ao consumidor. Com relação a volume, então, em 2019, a gente teve aí 2,85 milhões de toneladas, 2020, 3,17 milhões de toneladas, um crescimento de 11% em relação a 2019. E esses dados aqui de volume, eles englobam tudo que é pet, né? Então, tem aqui pássaros, tem tartaruga, tem todos os peixes ornamentais, está tudo englobado aqui. Na hora que a gente olha para os volumes de rações, né, que é só com relação a cães e gatos mesmo, a gente percebe que 90% desse volume é de alimentos para cães e gatos, né, que vai equivaler aí a 2,9 milhões de toneladas.
Com relação à segmentação, né, então, o volume por espécie, 90% desse volume é de cães e 10% de gatos. Quando a gente olha para faturamento, né, os gatos eles pegam uma fatia maior aqui, porque o produto de gatos ele tem um valor agregado maior, né? E 82% fica com os cães. Com relação aos ingredientes utilizados na formulação de alimentos usados, a gente entra agora realmente no tema da palestra, né? Vamos falar um pouquinho sobre as fontes de proteína. Então, primeiramente, as fontes de origem vegetal, né? Basicamente, são os coprodutos originados do milho e da soja, né? Tem grande disponibilidade, né? Devido à grande produção no Brasil desses grãos. Tem menor oscilação nutricional, né? É mais fixo a questão de qualidade, de níveis nutricionais, e tem um teor de matéria mineral menor também, o que ajuda bastante na formulação de cães e gatos. Tem fatores antinutricionais, mas grande parte deles é desativado através da questão de são termoláveis, né? Então são desativados com o processamento, e a micotoxinas, que é um ponto importante, um ponto-chave aí que a gente tem que se atentar na hora de usar essas proteínas de origem vegetal. Então, as principais delas eu trouxe aqui, né? Claro que existem outras, mas eu trouxe as mais utilizadas, né? Então, a bandinha de feijão, farelo de soja, a levedura seca de cervejaria, a farinha de soja micronizada e o glúten 60. Com relação às proteínas de origem animal, né? São coprodutos, né, de graxarias e frigoríficos, então tem toda a questão de sustentabilidade envolvida nisso, né? Então, se não fosse aí a cadeia de nutrição animal, principalmente cães e gatos, né, a gente descartaria esses subprodutos, né, esses coprodutos de graxarias e frigoríficos. Então, a gente tem toda essa questão de sustentabilidade envolvida. São matérias-primas que têm uma maior oscilação nutricional, né, os níveis ali nutricionais de proteína, de gordura, de matéria mineral não são tão constantes assim, né? Então a gente tem essa grande oscilação, e com relação à coloração também. Alguma questão de contaminantes que a gente tem que se atentar, excesso de matéria mineral, né, em alguma dessas matérias-primas, que também às vezes acaba sendo um limitante no uso de alguns alimentos para cães e gatos. A questão de oxidação também é outro ponto que a gente tem que se atentar e fazer análise desses lotes, matéria-prima, de preferência de todos os lotes, né, até para antes de descarregar isso na fábrica, para ter consciência, ter certeza de que essa matéria-prima está em boas condições para ser utilizada na formulação. E são produtos de alto valor biológico e super palatáveis para cães e gatos. Os principais, né, utilizados, então a gente tem aí a farinha de penas, farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de aves, farinha de carne bovina, farinha de torresmo, farinha de peixe, né? Principalmente a farinha de salmão, que é utilizada como fonte, né? O ovo em pó, o CMS e a carne fresca de bovina e de frango. Então, aqui eu trouxe os coeficientes de digestibilidade aparente desses ingredientes proteicos aqui para gatos, tá? Então, a gente tem aqui a farinha de carne e ossos, o farelo de soja, a farinha de vísceras de frango, o farelo de glúten 60, a soja micronizada e o feijão bandinho, que é um apanhado de trabalhos de Oliveira e Ponciano. O que a gente pode observar é que esses ingredientes têm uma boa digestibilidade, né, tudo acima de 80%, né, com destaque aqui para uma ótima digestibilidade para a farinha de vísceras e para o glúten de milho 60. E aqui eu trouxe para cães, né? Então, a avaliação de algumas matérias-primas para cães. Então, a gente tem aqui o glúten 60, o farelo de soja, a soja micronizada, a farinha de carne e ossos, a farinha de penas hidrolisadas, farinha de peixe e farinha de vísceras de aves, né? Então, aqui a maioria também tem uma boa digestibilidade com relação à proteína, né? É claro, a farinha de penas aqui tem uma digestibilidade pior, que é esperado. A gente sabe que a farinha de pena ela é basicamente utilizada em alimentos econômicos, então ela não tem uma boa digestibilidade, né? E é importante a gente olhar para a digestibilidade da proteína desses ingredientes por conta
da questão de odor fecal, né? Então, o que não é utilizado, né, o que não é digestível, ele vai sair nas fezes e pode impactar a questão de odor fecal, que é muito importante na hora que a gente pensa no desenvolvimento de um alimento para cães e gatos. Aqui também é outro apanhado de trabalhos, né? Então, aqui tem algumas fontes de proteína que não apareceram nos outros trabalhos, então aqui eu trouxe para vocês. Então, o ovo em pó, a carne aqui fresca de frango, né? A farinha de vísceras, mais uma vez, a proteína isolada de suínos, né? Que é a tão famosa farinha de torresmo, a farinha de peixe, o glúten 60 e o farelo de soja, né? Então, aqui a gente também pode observar que esses ingredientes têm uma ótima digestibilidade aí acima de 85%. Aqui eu trouxe um apanhado do que a gente encontra no mercado hoje com relação à utilização desses ingredientes, né, de fonte proteica, né? Então aqui a gente sabe que o mercado tem essa classificação mercadológica, então ele é dividido em econômico, standard, premium, super premium. Acho que isso não é novidade para ninguém, mas aqui eu dividi as matérias-primas de acordo com o que é utilizado, né? Aqui deixa claro que não existe matéria-prima ruim, né? Existe matéria-prima mal utilizada. Então, basicamente, a gente pode usar todas essas matérias-primas em todos esses produtos de classificação mercadológica. Só que existem algumas imposições de mercado, né? Que não permitem que a gente faça essas inclusões, talvez de uma farinha de penas, num alimento super premium, né? A gente tem essas questões mais de mercado do que nutricionais, né? Então, essa divisão que eu fiz aqui é baseada nisso, né? Então, por exemplo, o feijão bandinha, a gente vai encontrar mais uma ração econômica e uma standard, né? Um ovo em pó, claro, por custo também, né? A gente vai encontrar uma questão, numa formulação de um alimento super premium. Uma farinha de carne e ossos bovinos, né? Que é mais utilizada na questão de cães com algum tipo de sensibilidade alimentar, a gente vai utilizar aqui em uma ração premium e super premium, né? E assim por diante. Então, eu fiz a segmentação de acordo com o que é mais utilizado, né? Bom, entramos agora nas fontes de carboidratos, amidos e fibras, né? Então, a gente tem aí diversos tipos, né, de vegetais que a gente pode utilizar como fontes de amido. Então, a gente tem os cereais, né? Milho, sorgo, arroz, milheto, né? Trigo, os tubérculos, né? Então, batata doce, mandioca, batata. Aqui a gente tem utilizado mais os tubérculos nas rações que têm o apelo de grain-free, né? E as leguminosas, né? Lentilha, feijão, ervilha. Então, aqui as principais fontes de amido, né? O arroz, o milho, o sorgo, o milheto, a aveia, a farinha, né? E amido de mandioca, farinha ou amido de batata, os grãos de ervilha e os grãos de lentilha. Aqui eu trouxe a questão da digestibilidade do amido para cães, tá? Então, quero dar um destaque, claro que tem as outras digestibilidades aqui dos outros nutrientes, mas eu vou dar um destaque para o amido, porque a gente fala, né, os cães são carnívoros, né, a gente fala, será que eles digerem bem o amido? Sim, eles digerem bem o amido, nesse trabalho mostra bem isso, então aqui a gente tem a fonte de amido da mandioca, do milho, do sorgo, do arroz, da lentilha e da ervilha, a gente percebe que os coeficientes de digestibilidade são excelentes, né, então a gente consegue demonstrar isso, que os cães digerem bem o amido, né? E os gatos, né, que são carnívoros estritos, né? Como que será que é essa digestibilidade do amido para os gatos, né? Também a gente pode ver aqui que as digestibilidades desses ingredientes, né, com relação ao amido, foram excelentes, tá? Então, eles conseguem digerir esse amido, sim. As fontes de fibras. Então, aqui eu trouxe uma classificação, uma das classificações de fibras, né? As fibras solúveis e as insolúveis. Então, as fibras solúveis, né? Elas vão retardar o esvaziamento gástrico, aumentar a sensação de saciedade, elas diminuem a digestibilidade da dieta, né? Porque elas formam como se fossem um gel, formando esse gel, elas diminuem o acesso das enzimas a esse alimento, por isso que cai a digestibilidade. Diminui a questão de consistência fecal,
aumenta a umidade das fezes e elas são superfermentáveis no intestino grosso, né? E quais são essas fibras solúveis? São as pectinas, as gomas e mucilagens, né? Aqui eu trouxe como exemplo a polpa de beterraba e o fós. As insolúveis, né, elas vão aumentar o peristaltismo, aumentar a questão de volume fecal, aumentar o número de evacuações, são pouco fermentáveis no intestino grosso, né, e ajudam na questão de consistência fecal. Então, a celulose, hemicelulose, lignina, e como exemplo de ingredientes, a fibra de cana, casca de soja, casca de ervilha, farelo de trigo. Aqui eu trouxe para vocês a questão da inclusão dessas fontes de fibra, né? Então, aqui a gente tem a fibra solúvel, né? De alta fermentação e elevada solubilidade. Então, a gente pode ver que em baixas inclusões, esse tipo de fibra já aumenta a questão de teor de água das fezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a inclusão dessas fibras na formulação de alimentos para cães e gatos. Já uma fibra com uma fermentação moderada e uma solubilidade moderada, a gente já pode trabalhar com uma inclusão maior, né, que não afeta tanto a questão de teor de água nas fezes. E as fibras insolúveis, né, que a gente pode trabalhar com grandes inclusões, que elas afetam muito pouco a questão de teor de água das fezes. E aqui eu trouxe a digestibilidade, né, dessas fontes de fibras aí para cães, né. Então, a gente pode ver aqui o coeficiente de digestibilidade de matéria seca. É claro que essas fibras, basicamente aqui as fibras insolúveis, né, que eu trouxe, elas não têm uma digestibilidade tão bacana, elas podem impactar aí bastante na questão de volume de fezes, né? Não impacta na questão de qualidade de fezes, na questão de consistência, mas impacta na questão de volume fecal, tá? E aqui a digestibilidade de proteína também, a título de conhecimento para vocês. Então, aqui também, né, o uso dessas fibras, né, de acordo com a classificação mercadológica dos produtos que a gente tem hoje no mercado de cães e gatos, né, então a gente vê um farelo de trigo utilizado mais aí na questão de ração econômica, standard premium, né, normalmente, né, é claro que existem exceções, mas normalmente ele não é utilizado numa ração super premium. O farelo de glúten 21, né, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o uso de farelo de glúten 21, devido à palatabilidade, né? Então, basicamente, ele é utilizado na Economic e na Standard. O germe desengordurado, né? Então, aqui a gente tem as fibras mais utilizadas aqui em Economic e Standard. E na hora que a gente olha para as fibras utilizadas em prêmio e super prêmio, são fibras mais funcionais, né? E às vezes a fonte de fibra é bem cara, né? Não é uma inclusão barata, às vezes mais cara do que a inclusão de uma proteína. Então, aqui, quando a gente olha o que é incluído nas rações premium e super premium, são fibras que têm mais apelo de alimento funcional. As fontes de gordura. Então, a gente tem as fontes de origem vegetal, né? Basicamente óleo de soja, óleo de linhaça, a gente podia falar óleo de canola aqui também, e as fontes de origem animal. Então, o óleo de frango, a gordura suína, o sebo bovino, desculpa, aqui está escrito errado. Então, o sebo bovino, óleo de peixe e outras fontes, né, como as algas também, como fonte de DHA, principalmente. As fontes de ômega 6, né, dessas gorduras, então óleo de soja, óleo de frango, gordura suína, coloquei o sebo bovino aqui, mas coloquei uma atenção, porque vocês vão ver no próximo slide que o sebo bovino, ele é utilizado, o sebo bovino basicamente ainda, né, em formulações do norte, nordeste do país. Eu não tenho visto inclusões de sebo bovino aqui no sul, no sudeste, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca o sebo bovino como fonte de gordura, porque ele não é muito rico em ômega 6. Então, normalmente, quando a gente usa isso daqui como cobertura, né, nos kibbles, a gente tem que usar uma outra fonte, como óleo de soja, para atender as necessidades nutricionais de ômega 6 para os cães e gatos, tá? E as fontes de ômega 3, o óleo de linhaça, as algas, né? E os óleos de peixe, né? Principalmente os peixes de água fria e de captura, né? Porque eu coloquei de captura aqui, porque a gente sabe que hoje o salmão criado em cativeiro, né? Ele não se alimenta ali dos alimentos que geram, que fazem com que eles tenham, eles sejam fontes de ômega 3, né? Então, os peixes de captura, eles são muito mais ricos na questão de fontes de ômega 3 aqui.
Então, aqui a composição dos ácidos graxos, né, em alguns óleos em gordura. Então, a gente vê aqui a linhaça, né, uma boa fonte de ômega 6 e ômega 3, de ômega 3, basicamente, né, ela é fonte de ômega 3, desculpa. A canola, né, como fonte de ômega 6, o girassol também como fonte de ômega 6. O milho, fonte de ômega 6, a soja, né, basicamente fonte de ômega 6, a gente vê que ela entrega bastante ômega 3 também, então ela é uma boa fonte para ser utilizada. A gordura suína, né, também, ela não é igual o óleo de aves, né, mas ela tem uma quantidade de ômega 6 e um pouquinho de ômega 3. A gordura bovina, que eu falei para vocês, que aqui é o sebo, né, então vejam, ele tem pouquinho ômega 6, né, então por isso que às vezes é preciso suplementar com um óleo de soja, com outro tipo de óleo, para atender às exigências nutricionais, né. E aqui o óleo de peixe, basicamente fonte de ômega 3. Então, aqui também, né, de acordo com a classificação mercadológica, as inclusões dessas gorduras, né, então, sebo bovino, como eu falei para vocês, eu tenho visto mais sendo utilizado no norte e nordeste do país, até por questão de temperatura, porque ela é uma gordura que solidifica, né, então, às vezes é difícil o manejo disso na fábrica, né, então, basicamente, econômico, standard premium, né, o óleo de frango, né, super utilizado em todas as categorias de alimento, né, o óleo de soja também, a gente vê utilizando esse óleo de soja em grande parte dos alimentos. A gordura suína entra mais na premium e super premium. Óleo de linhaça, né, como fonte de ômega 3, tanto o óleo de linhaça como o óleo de peixe, como fonte de ômega 3, a gente vê mais as inclusões dos produtos premium e super premium. E as algas aqui, basicamente, super premium devido ao custo, né, fonte de DHA, basicamente. Os alimentos funcionais, né, então, eu trouxe aqui para vocês os elementos funcionais pensando nos principais claims de embalagem que a gente tem, né? Então, por exemplo, para pele e pelagem, né? O que a gente usa como claim de pele e pelagem? Quais são os ingredientes que suportam esses claims, né? Então, o óleo de peixe, a linhaça, tanto o óleo como a semente de linhaça, o zinco orgânico, né? Aqui o extrato de marigold, esses extratos vegetais que têm sido bem utilizados, principalmente nas rações super premium, né? Então, o extrato de marigold como fonte de luteína, os antioxidantes celulares, né? Então, as vitaminas A, E, C, né? O extrato de chá verde, né? Que são os polifenóis, ou o extrato de uva também, que são ricos em polifenóis, e o selênio orgânico como mineral. Para controle de peso, né? O que se utiliza para claims de controle de peso? Basicamente a L-carnitina e as fibras solúveis, né? Que vão dar a questão de saciedade, né? Então, um pouco de beterraba, aveia, farelo de arroz. O farelo de arroz ele tem uma fração insolúvel importante, mas também tem uma fração solúvel bem importante. Tem alguns trabalhos que mostram o efeito dele como uma fibra solúvel na questão de fermentação no intestino grosso, né, e todos os benefícios que essa fermentação causa ao animal, o psyllium, né, e a linhaça. Outro claim que tem sido bem importante, bem significante nas embalagens, a questão de função cognitiva, né, em animais sênior, e também a questão de aprendizado em filhotes. Então, basicamente, as fontes de ômega 3, né, de EPA e DHA. Então, aqui eu coloquei aqui a farinha de algas, né, como fonte de DHA, e o óleo de peixe, né, como fonte de EPA e DHA. Fórmula indoor. Então, outro claim super utilizado aí nas embalagens, né, com relação à consistência fecal. Então, como que a gente chega nessa consistência fecal? Basicamente, através do uso das fibras insolúveis, como eu falei para vocês, né, elas impactam no volume, mas não impactam na questão de consistência. Então, casca de soja, celulose, a casca de ervilha e a zeólita, né, que é um mineral que também tem sido bem utilizado na questão para melhorar a questão de consistência fecal. E redução de odor fecal, né? Além da questão de usar ingredientes aí de digestibilidade boa com relação à proteína, o extrato de yucca é um ingrediente bem utilizado. Questão de redução de bolas de pelo, né? Principalmente para gatos, né? Que tem o hábito de se lamber, então tem bastante ingestão de bola de pelos, né? Nesse ato de se lamber. Então, a gente usa basicamente as fibras insolúveis, né? Polpa de beterraba, psyllium, celulose, fibra de cana.
Saúde bucal, outro claim bem utilizado, né? Então, a gente tem aqui o hexametafosfato e o tripolifosfato de sódio. A saúde intestinal, né? Então, outro claim que é super importante, né? A gente tem que pensar na hora que a gente vai fazer a formulação, fornecer fibra, não só para tentar baratear, mas fornecer uma fonte de fibra que seja também para uso nas bactérias, né? Para fermentação no intestino grosso, né? Então, prebiótico FOS, né? Da inulina, super utilizado. Prebiótico MOS, né? Aparelho celular de levedura, também muito utilizado. Probiótico. E a polpa de beterraba são os ingredientes mais utilizados para esses claims de saúde intestinal. Suporte articular, né, principalmente para cães de raças grandes e gigantes, e para cães também com sobrepeso, né, então para as rações mais light, a gente tem visto essa questão de suporte articular, né, então glucosamina e condroitina, né, o colágeno também, mais utilizados aqui nas rações super premium. E o outro que tem se mostrado eficaz na questão de suporte articular é o beta-glucano. Ação imunológica, né? Então, a gente tem muitos ingredientes que trazem esse benefício de ação imunológica, o óleo de peixe, fonte de ômega 3, o prebiótico FOS, o prebiótico MOS, o probiótico, os minerais, né? Zinco, selênio, vitamina A, vitamina E, os beta-glucanos, né? E aqui, de novo, o extrato vegetal, o extrato de marigold luteína, traz essa questão de ação imunológica também. E aqui também eu trouxe para vocês o uso desses alimentos funcionais com relação à classificação mercadológica, né? Então, o extrato de UCA, MOS, né? E a parede celular de levedura, a gente começa a ver a inclusão desses ingredientes através de uma ração, a partir de uma ração standard, né? A L-carnitina, condroitina, glucosamina, o FOS, eólita, enfim, todos esses aqui através de a partir de uma ração premium, né? E a partir de uma ração super premium, colágeno, os beta-glucanos, a farinha de algas, né? Que é a fonte de DHA, e aqui a fibra, né? A fibra funcional, uma casca de psyllium, né? E os extratos vegetais, que têm sido bastante utilizados aí por causa de uma tendência desses alimentos super premium ter mais uma questão de uma tendência de chamada, né, de alimento mais natural e tal. E também aqui eu coloquei os antioxidantes naturais a partir da super premium. Então, basicamente era isso. Eu sei que foi um pouco corrido, mas eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Dani, obrigada, Érica. Alguém tentou falar, Dani? Não, Rô, pode seguir. Érica, eu agradeço muito a sua apresentação, eu acho que foi super legal e eu acho que a Rô pode prosseguir agora. Manda ver, Rô. Beleza. Eu não sei se eu estou fazendo acesso no site, no chat direitinho aqui, Dani, mas pelo que eu estou verificando aqui, não vi nenhuma pergunta aqui ainda no site, no chat. Mas se alguém quiser se manifestar, esse é o momento. Tá? A gente agradece a Érica mais uma vez, a experiência dela é muito vasta nessa parte de formulação, né? Ela está há muitos anos no mercado, conhece aí o perfil de muitos tipos de alimento, né? E tem nos auxiliado e trazido essa visão para a gente. Então, eu quero perguntar para você, Érica, aproveitando que ainda ninguém se manifestou aqui, o que você acha que vai ser a tendência, né, dessa parte de alimentação aí para os próximos tempos de cães e gatos, principalmente por essa questão de custos, né, que a gente tem visto no mercado, os aumentos aí na crise que a gente se encontra, as farinhas de origem animal muitas vezes escassas, né, a gente passou por isso esse tempo, agora de pandemia a gente viu bastante empresa com dificuldade de aquisição, inclusive dessas farinhas de origem animal, que compõem aí nessa classificação de prêmio e super prêmio, bastante, né, da composição desses produtos. Assim, eu não vejo nenhum ingrediente mágico, assim, né? Algum ingrediente que cause, que a gente consiga utilizar, que consiga
voltar os custos aos patamares que eram, né? Então, a gente, na verdade, as empresas elas estão lidando com esse aumento de custo, né? Por exemplo, não tem um substituto 100% de uma farinha de vísceras de aves, né? Isso não existe. Mas como tendência de mercado que você me perguntou, basicamente eu vejo a questão de alimentos para cães sênior, né? Porque nossos cães eles estão envelhecendo, né? Então, nossos cães e gatos, né? Então, uma tendência de mercado é a questão de alimentos para cães sênior. A questão de gatos também, como eu trouxe para vocês lá no início da apresentação, a população de gatos tem crescido bastante aí nos últimos anos. É uma tendência, até já se falava lá atrás, de que a população de gatos ia se igualar à população de cães. A gente não sabe quando isso exatamente vai acontecer, mas a gente sabe que é uma tendência. Em alguns países do mundo, né, já acontece isso, a população de cães a população de gatos já é igual à população de cães, né? Então, é uma grande tendência. E a questão de alimentos naturais, né? Então, sempre essa pegada mais de trazer a questão de inclusão de carne fresca, de extratos vegetais. Então, essa questão de alimentação natural, de ingredientes naturais, né? É uma tendência de mercado também. Érica, eu tenho uma pergunta aqui para você, ó. Como você vê o uso de fibras insolúveis para pet? As fibras insolúveis, elas entram muito bem na formulação de PET, né? Como eu falei para vocês, a gente tem só que se atentar um pouquinho à inclusão das fibras insolúveis, porque elas impactam na questão de volume, né? Elas não impactam na questão de consistência, mas na questão de volume fecal, elas impactam sim. Então, assim, tem que tomar cuidado com os níveis de inclusão dessas fibras insolúveis, mas elas podem ser muito utilizadas, né? Principalmente em rações econômicas standard, elas entram em grandes quantidades, né? Certo. Érica, tem mais uma dúvida aqui sobre o mercado, na verdade, né? Você vê, assim, vamos chamar assim, de um espelhamento entre os hábitos de consumo... Ô, Dani, tá cortando, não sei se é o meu, se é o seu, mas eu não consigo te ouvir. Tá, vê se melhorou. Tá melhorando? Melhorou? Uhum. Tá. Então, voltando um pouquinho aqui sobre a pergunta do mercado, se você entende que existe esse espelhamento entre o hábito de consumo do tutor e o hábito de consumo do pet doméstico, você vê que o tutor tenta espelhar? Como que eu posso exemplificar isso? Por exemplo, se o tutor opta por ter uma alimentação orgânica, ele vai querer espelhar isso para dentro do pet? Você enxerga que isso é uma tendência, que isso pode... Total, Dani, porque hoje a gente vê, né, que hoje o pet, ele faz parte da família, né? Então, a maioria dos tutores, eles querem realmente espelhar o que eles escolhem como questão de hábito alimentar deles para os pets, né? Então, por isso que a gente vê bastante a questão aí de desenvolvimento de produtos veganos, né? Os produtos orgânicos, sem grão, né? A questão de glúten, né? Hoje tem pessoas que têm intolerância a glúten, então elas também querem utilizar uma ração sem glúten para os seus cães, né? Como eu falei já, a questão de veganos, a questão de usar alimentos mais naturais, né? Então, total, tudo que acontece as grandes tendências da alimentação humana, elas vão para a alimentação de pet, até o uso de alguns ingredientes mesmo, né? Elas acabam se espelhando na nutrição de pets também. Então, esse seria um mercado, né, Érica, que eu entendo que os fabricantes, os produtores de ração, eles têm que estar atentos, né, para conseguir se atualizar e se manter cada vez mais inserido dentro desse novo nicho de produção, desse novo nicho de mercado que está surgindo, né? Exatamente, Dani, é super importante acompanhar as tendências de mercado aí e ir se adaptando, né? Muda muito rápido, né? Então, questão de alimentação natural também, claro que aqui não é um caso, a gente está falando de ração aqui, basicamente de alimentos cruzados seco, mas a questão de alimentação natural também é uma super tendência que a gente tem visto ainda, as pessoas
também pensando em alimentação natural para os seus cães e gatos também. Perfeito, Érica. Rô, eu acho que o nosso bate-papo aqui não tivemos mais perguntas. Você tem mais algum ponto, Rô, que você acha interessante a gente colocar? Senão a gente já pode caminhar para o encerramento. Eu acho que a Rô não está conseguindo falar, ela está com o áudio desativado. Deixa eu ver se eu consigo ajudá-la aqui. Espera aí, Rô. Pronto, acho que agora você já pode falar. Isso, estava preso aí. Então, só mais uma questão, né? Eu achei super interessante, Dani, a sua pergunta, né? Esse posicionamento da questão de a gente, como tutor, né? Querer refletir o nosso hábito alimentar, o que a gente julga saudável, né? Para os animais, e a gente tem visto isso. E eu acho que o pet food, de uma forma geral, tem muito dessa questão mercadológica mesmo, mais do que nutrir, alimentar, a gente precisa estar de olho, né, no consumidor final, não só o cão e o gato, mas o dono do cão e o gato, né, o que ele espera desse produto. É claro, um animal saudável, com pelo brilhante, bonito, que faça suas fezes de uma forma, né, que não vá ficar cheirando num apartamento, por exemplo, mas além disso, né, se eu gosto de uma cenoura, de uma maçã, né, a gente tem visto isso, eu não vi até na tua apresentação sobre legumes, mas essa parte é muito mais visual, né, Érica, eu acredito, dos produtos, traz esse apelo, né, de um pouco de natural, de vegano, né? Você tem alguma observação sobre essa parte? A gente vê frutas, né, nesses produtos, que além desse apelo de marketing, traz, né, a parte de fibra, de nutrição, o que mais que a gente tem de ganhos, de benefícios nessa parte? Sim, é uma tendência a gente utilizar, tá dando um eco, Eu vou a gente desligar, utilizar, pode ser? isso, acho que era assim. Precisa mutar o som do... Não, agora já deu certo. Mas é a questão de uso de frutas, de legumes, né? Como eu falei, a questão de não usar glúten, é toda uma tendência que tem na utilização, principalmente das rações super premium, né? Os extratos de vegetais, então usar o extrato de chá verde, que eu falei, os polifenóis, né? Basicamente, extrato de uva, então toda essa pegada de extratos vegetais, mais a questão de inclusão de frutas, mais a utilização de rações sem glúten, né, com fonte de amido aí de farinha de mandioca, de farinha de batata, doce, é uma super tendência do mercado, sim, principalmente nas rações super premium. Joia. Bom, se o pessoal, então, realmente não tem mais perguntas, a gente vai partir para o encerramento mesmo. Isso, Dani. E, mais uma vez, a gente agradece muito a Érica, a disponibilidade dela, e queremos deixar à disposição de vocês, né? A gente trabalha junto em parceria com a Érica e sua empresa de consultoria, para levar vocês, clientes, né, parceiros, também esse serviço, agregando ao produto, né, algo mais, levando informação. Quero também lembrar que a gente, como uma empresa robusta, né, e que tem realmente a ambição de crescimento e de atender o mercado como ele realmente demanda, pelo crescimento que vocês viram a Érica apresentar lá no início, a gente tem um portfólio de serviços e de recurso humano, né, disponível para vocês. Então, desde a parte laboratorial, pessoal de regulatórios à disposição, o pessoal de fábrica nosso, né, dentro das várias unidades que a gente tem muita gente experiente, tanto da parte de qualidade, PPF, como na parte de equipamento, e a gente coloca isso tudo à disposição de nosso cliente. Então, se você tem uma dúvida, se você tem uma necessidade, né, você deve nos contactar, fiquem à vontade com isso. Eu acredito que, junto com o webinar, Dani, a gente pode, né, deixar os contatos nossos, tanto do meu como da Érica, da Dani como a parte de suporte aí de marketing, para que você fique à vontade.
À medida que você tem uma necessidade, o nosso objetivo é levar você mais do que um produto, né? Então, estamos à disposição e, mais uma vez, agradecemos a presença de todos, a participação, o tempo de vocês. Isso aí, Obrigada, pessoal. gente. Muito obrigada pela participação. Rô, Érica, parabéns pela apresentação. Foi realmente muito produtivo, bastante informação. Eu queria deixar sinalizado que esse webinar ele foi gravado, ele vai estar disponível no nosso site, no primeiro momento, dentro da plataforma. Então, se você precisar rever ou tirar alguma dúvida da apresentação, você pode acessar. E dentro de alguns dias, a gente também vai gerar um link dentro do YouTube, e esse webinar vai subir para dentro do nosso canal, dentro do YouTube. Então, deixo aí para vocês as nossas redes sociais, canal de YouTube da Wizion Brasil, o nosso site, o Wizion Brasil também, e o meu contato, estou à disposição, se precisarem de qualquer tipo de informação. Mais uma vez, Rô, muito obrigado pela sua iniciativa. Érica, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. E desejo a todos aí um ótimo dia, e foi um prazer estar com vocês esses 45 minutos aí que nós passamos juntos, tá bom, pessoal? Eu acho Obrigada, que se gente. tem mais uma colocação, a gente pode ir encerrando por aqui, tudo bem? Então tá legal, Obrigada, bom pessoal. dia. Obrigado. Bom Até a dia. próxima, viu? Bom Até dia. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.